Ô Rubens, mas aqui eu vou fazer uma reflexão rápida aqui. O Zona Curva, eu comecei, né, o Zona Curva em mais ou menos 2011, 2012, né, 2011, para ser mais correto. E eu sempre falava muito de ditadura militar, tinha muitos textos sobre ditadura militar, acho que o Claudinho caiu, sobre, né, como foi, tentando fazer esse resgate de memória. E desde o começo, principalmente numa plataforma, no Facebook, onde tem uma quantidade de pessoas muito velhas, assim, mais idosas, né? Assim, então rolava muito um papo assim, que era uma posição que eu acho que tem muito a ver com a posição que você está falando do idiota, que é assim, mas eu vivia naquela época, vivia bem, eu vivia bem. Quem não vivia bem era porque era comunista, era bandido, era não sei o quê. Ou seja, assim, ele era incapaz de olhar para. Não, e era tão idiota essa opinião, porque ele falava: eu vivi naquela época e eu não via o que acontecia, porque acontecia. Ou você vai dizer que não acontecia? Daí não, eles nem chegavam nesse nível de dizer que não acontecia. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Então, quando começou toda essa história, né, do Bolsonaro, depois a gente falou muito disso aqui, recebemos o Coronel Pimentel, o professor João Eduardo, muita gente falando sobre isso aqui. Eu fui muito atrás disso para tentar entender isso. E isso começou a me dar um desespero pessoal, assim, porque eram aqueles idiotas que estavam o tempo todo me enchendo no Facebook, desde que eu tinha criado Zona Curva no começo, eles estavam no poder. Por quê? A gente botou no poder pessoas que falavam assim, não, aquilo tudo não acontecia, entendeu? Era tudo a esquerda que inventava isso, entendeu? Daí tinha o livro do Ustra, tinha todo esse negacionismo, como tem hoje o Brasil Paralelo. Então parece que esses que já eram idiotas naquela época, né, que já tinham um regime de exceção, uma ditadura, e eles não viam por ignorância, por serem idiotas, aí vai também a sua interpretação que eu quero te ouvir, foram para o poder, né? Esses caras que negaram a realidade, né? Eles chegaram ao poder, né? E ficaram no poder por 4 anos e quase destruíram o país, né? Fernando, eu acho que tem uma diferença que talvez seja interessante pontuar. Durante a ditadura militar empresarial instaurada em 64, os ditadores negavam a existência de tortura. Exato. Os ditadores criticavam a possibilidade de tortura. Os ditadores de então negavam que aquele regime era um regime autoritário. E era uma negatividade. Essa mutação subjetiva que eu atribuo principalmente ao fortalecimento da racionalidade neoliberal, que se torna hegemônica a partir da década de 80, mais ou menos, as pessoas atualmente idiosubjetivadas não negam a ditadura, não negam que era um modelo autoritário, sequer negam a tortura. Ao contrário, festejam e defendem a tortura. Ao contrário, defendem e festejam que aquilo era um modelo autoritário. Eu me lembro que numa manifestação em Copacabana tinha uma faixa que era sensacional, que dizia o seguinte: pelo direito de não ter direitos. Intervenção militar já. Quando o discurso dos ditadores de 64 era: estamos aqui interferindo na política para o bem da população, para preservar os direitos. Então, essa mutação é que eu acho que não é que não existissem idiotas antes, evidentemente existiam, mas é essa mutação subjetiva que parte de uma mutação de valores, de uma espécie de dessimbolização profunda, né, é que eu identifico com esse fenômeno que eu estou trabalhando nesse livro atualmente. Ou seja, o que eles escondiam agora, talvez, né, talvez, sei lá, agora vou especular um pouco. Dá voto. Se o Bolsonaro fosse reeleito, ele seria legitimado a praticar essas coisas e não precisasse esconder isso, porque era uma loucura tão grande assim, e se ele ganhasse na urna, eu tinha muito medo do endurecimento mais ainda do regime por causa disso, porque começou a ter muita gente defendendo, né, como do mesmo jeito que eles falavam da violência contra o negro pobre, contra o negro que
que a esquerda, o esquerdista, virou aquela figura também, né? Que se encaixava naquele modelo que o Brasil sempre foi muito violento contra os pobres, os negros, quem foi pego com baseado. Então, a esquerda ia passar a ser mais essa pessoa onde a violência era justificada para você ter um gozo particular, né? Sei lá, alguma coisa maluca, assim, não sei. Era muito assustador isso, né? Muito. E com empobrecimento até dos conceitos, porque até a Tabata Amaral virou de esquerda. Né? Qualquer pessoa que não defendia explicitamente o absurdo, a tortura, alguma coisa do tipo, era automaticamente taxado de comunista, de esquerdista, com uma perda da possibilidade de um debate em termos minimamente elevados, minimamente racionais. Isso eu achava muito assustador nesse momento ali, dessa tentativa de uma revolução cultural bolsonarista. É um pouco assustador a gente pensar que a Tabata Amaral e o Alckmin estão no Partido Socialista Brasileiro, se a gente parar para ver pela nomenclatura, né? A Fer Silva trouxe aqui... Em relação aos dois? Oi, Rubens, perdão. Quem você acha que está à esquerda em relação aos dois? Não, nenhum dos dois, né? Eu acho que o Alckmin ainda está mais à esquerda que a Tabata. Mais à esquerda do que pelo menos parece desenvolvimentista por ser ministro da indústria. E o Alckmin que batia aqui em estudante aqui em São Paulo, e tinha uma polícia extremamente violenta e fascista aqui. Quer dizer, a PM sempre foi fascista aqui, mas com o Alckmin era realmente... eu olhava para o Alckmin e falava, pô, esse cara é um direitista, um cara da direita, assim, daí o cara vira um moderado, assim, impressionante. Né?